Queridos, vamos então ouvir a palavra do Senhor nessa manhã e entender aquilo que o Senhor preparou para mim e para você, aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Eu tenho certeza que há algo de especial para mim e para você. Aquilo que Ele já falou comigo, Ele vai renovar também e derramar sobre as nossas vidas aqui, para que nós possamos verdadeiramente ser transformados. Amém? Eu quero que você abra a tua Bíblia, vou pedir para que você abra a tua Bíblia em Romanos 12. Nós vamos fazer essa leitura em pé e em seguida nós vamos orar. Pode ser assim? Romanos 12, de 1 a 2, um texto muito conhecido que você pode falar até de cor, eu tenho certeza. Mas nós vamos fazer essa leitura juntos, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, essa tua palavra, nós confiamos inteiramente nela. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem dado a nós revelação da tua palavra pela tua misericórdia. E tudo aquilo que nela está contido é para que nós possamos ter uma vida íntegra, integral na tua presença. Uma vida, ó Deus, que agrada ao Senhor e que também, ó Deus, venha as tuas bênçãos vir sobre nós. O Senhor tem bênçãos sobre a obediência, sobre aquele que se coloca de uma maneira reta diante do Senhor. E nós queremos, Pai, que nessa manhã caminhos sejam aplainados, que nessa manhã, ó Deus, pensamentos sejam transformados, mentes sejam moldadas segundo a mente de Cristo. Em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Você pode sentar. Mente renovada, vida transformada. Esse é o nosso tema aqui hoje. E eu acho interessante, primeira coisa que me chama muita atenção no texto, é que Paulo, ele diz para que nós venhamos a nos oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que esse é o nosso culto racional. Lá no Antigo Testamento, a adoração ao Senhor, ela era feita também através de ofertas de sacrifício. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos ali as ofertas sendo feitas ali para o Senhor em sacrifício. E esses animais que eram oferecidos, eles eram oferecidos mortos. Mortos. Eram animais que eram sacrificados, oferecidos mortos. Mas Paulo está dizendo aqui que Deus requer de nós agora sacrifício vivo. É claro aqui que existe uma contraposição de Paulo aos sacrifícios que eram oferecidos no Antigo Testamento de animais mortos, para agora um sacrifício vivo. E isso não significa que nós vamos ter que nos entregar vivos para sermos sacrificados. Mas claramente aqui está dizendo que agora nós estamos vivos espiritualmente. E nós estamos vivos por causa de Cristo Jesus. Lá em Efésios 2:1 a gente vê que Paulo também fala que antes nós estávamos mortos pelos nossos delitos e pecados. Antes estávamos mortos, mas fomos ressuscitados com Cristo. Eu e você éramos mortos espiritualmente. Estava acabado para a gente. Não tinha mais chance alguma para nós. Mas através de Cristo Jesus, nós fomos ressuscitados. Quando Cristo ressuscita, eu e você ressuscitamos também espiritualmente. E temos acesso ao Senhor. E é por isso então que o nosso sacrifício agora não precisa mais ser um sacrifício de morte. A morte já foi paga lá na cruz através do sangue de Cristo. O nosso sacrifício agora
é um sacrifício vivo, santo e racional. Irracional. Quando a gente vê essa questão de ser racional, a gente entende que o que Deus quer de nós é algo integral. É inteiro. Não dá para ser pela metade. Precisamos estar completamente comprometidos com essa oferta ao Senhor. Com essa oferta de adoração viva, santa e agradável. E é por isso que Paulo aqui, ele está rogando. É interessante isso. Eu rogo-lhes que vocês ofereçam os corpos de vocês como sacrifício santo, puro e agradável a Deus. E quando a gente olha para esse verbo no original, rogar, no original, no grego, ele tem uma mistura de súplica, tem essa mistura de súplica, mas não é uma súplica de uma pessoa que está pedindo por favorzinho. Por favor, irmãos, sabe, queridos, eu estou pedindo por favor, ofereçam-se em sacrifício santo e agradável a Deus. Não é uma sugestão, é uma súplica com autoridade de quem sabe que esse é o caminho. Rogo-lhes, pois, irmãos, que ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. É uma súplica que tem autoridade, para que a gente possa realmente ter o nosso sacrifício, nossa oferta de adoração, de entrega, aceita pelo Senhor. A gente vê lá em Levítico que quando os rituais eram feitos, existiam algumas exigências para aquele animal. Não era qualquer animal que era entregue. Existiam exigências para que aquela oferta chegasse ao altar do Senhor como cheiro suave. Então, haviam condições para isso. Lá em Esdras, Salmos, Isaías, Jeremias, Malaquias, a gente vai vendo que Israel, ele servia a Deus, e aí as citações são sempre de que essas ofertas eram aceitáveis, agradáveis ao Senhor. Mas aqui em Romanos, nós estamos falando da nova aliança. Não é mais sacrifício literal. Não é mais um animal sendo colocado ali para ser morto. Na nova aliança tem um fator além do santo e agradável. As ofertas lá no Velho Testamento, a gente vai sempre ver que tem essa citação. Chegavam como um aroma de incenso agradável, suave, santo, às narinas do Senhor, aos olhos dele. Mas aqui na nova aliança, algo foi acrescentado. Além de ser santo e agradável, precisa ser racional, intencional. Não dá mais para ser para o ritual. A gente percebe que no Velho Testamento algumas coisas iam acontecendo ritualisticamente. Eu não tenho recordação, se você tem recordação disso, você pode me contar depois, mas eu não tenho recordação de ter lido nenhuma passagem no Velho Testamento em que havia esse sacrifício sendo feito de uma maneira racional, intencional, como é citado aqui em Romanos. Então percebam que não é mais só esse ritual, a nossa mente precisa estar completamente comprometida com a nossa entrega ao Senhor. Se você tem vindo para a igreja apenas vindo como um ritual, para bater cartão, ou para dizer que veio, você está agindo de uma maneira irracional. Você não está oferecendo ao Senhor um culto santo, agradável e irracional a Ele. Você precisa entender que isso precisa ser integral. Precisamos estar completamente comprometidos com isso. Mente, corpo, alma e espírito. Todas as nossas faculdades mentais e intelectos envolvidos com isso. Em todo o tempo, em qualquer lugar. Dentro da igreja, mas em casa também. No trabalho também. Na rua também. Não dá para ser crente só quando a gente vem aqui. E a gente vai então, eu quero traçar um caminho aqui com vocês. Um caminho lógico. E aí a gente vai entender como as coisas lógicas
também nos levam às coisas sobrenaturais. Sobrenaturais. Se Paulo diz que nós precisamos oferecer a Deus um sacrifício santo, puro e agradável ao Senhor, o nosso culto racional, ele vem e diz como nós devemos fazer isso. Como é que a gente faz isso? A gente já tem a informação, mas como que isso é feito? E ele vem dizer que isso vai ser feito através da renovação da nossa mente. Não se amoldando aos padrões desse mundo, mas sendo transformados pela renovação da nossa mente. Para você cumprir esse primeiro requisito aqui, de oferecer ao Senhor esse sacrifício que é aceito. Porque para que oferecer um sacrifício de tolo a Deus, que Ele não vai aceitar? Se você quer ser aprovado pelo Senhor, você precisa entender como é que isso é feito. E essa renovação da mente é a coisa mais importante aqui de tudo que nós vamos estar falando. Porque sem ela você vai continuar no mesmo lugar de antes, no mesmo lugar de sempre. E o mesmo lugar de sempre, muitas vezes, não está te levando para os lugares que Deus tem para você. Os lugares que Ele tem te chamado para alcançar. Queridos, a gente batalha em muitas áreas da nossa vida. Muitas áreas a gente tem dificuldades. Mas não existe batalha maior do que a no campo da mente. A mente, ela pode ser o seu maior aliado e o seu maior inimigo. Porque é dentro do campo da mente que nós travamos as nossas maiores batalhas. E aí então é que Paulo diz: renovem as mentes de vocês, sejam renovados, não se amoldem a esse padrão. Vamos ver então o que é que tem moldado os nossos pensamentos? Faça essa pergunta para você, é uma pergunta retórica, fica aí para você. O que é que molda os teus pensamentos? Pensa um pouquinho. Do que você se alimenta? Não só, digere no estômago. Mas o que alimenta a sua mente? O que alimenta os teus olhos? O que alimenta os teus ouvidos? Nós somos alimentados através dos nossos 5 sentidos. A nossa mente é alimentada através dos nossos 5 sentidos. O que tem entrado dentro da tua mente, que tem vindo para o teu coração e que está padronizando a sua forma de viver? Você já fez algumas coisas que você precisa de forma, né? Nós, lá em casa, a gente costuma fazer muito biscoitinho de Natal. Daqui a pouco já começam os trabalhos, né, Júlia? A gente ama fazer biscoito de Natal. E a gente faz com vários formatos. A gente tem um monte de forminha. E é um evento. Porque aí tem a hora de decorar também, né? E aí a gente começa a fazer esses biscoitinhos. Então tem a estrelinha. Tem... nem lembro mais as formas. Tem coração. Tem quadrado. Tem redondo. Tem árvore de Natal. Tem muitas formas. Muitos cortadorzinhos que a gente vai usando. Se eu quero um biscoito no formato de coração, eu preciso usar uma forminha de coração. Se eu usar uma forminha de estrela, não vai sair um coração. Assim acontece comigo e com você com relação aos nossos pensamentos. O que é que tem moldado? O que é que tem dado forma aos teus pensamentos? No que é que você tem investido tempo para meditar e para pensar? É na palavra de Deus? Porque se é na palavra de Deus, você está sendo moldado pela mente de Cristo. Mas se você está permitindo que outros pensamentos morem, fiquem em você, você está moldado, você está tomando essa é a forma que você está tomando. Eu quero ver aqui com vocês uma coisa muito interessante. Algumas versões, elas dizem, ao invés de não vos amoldeis, elas falam, não vos conformeis com este mundo. Talvez se você leu a Bíblia na Almeida, você lembra dessa versão. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra conformar e transformar aqui no português, ela tem a mesma raiz. No português, ela tem a raiz na palavra forma. Transformar,
conformar tem a raiz na palavra forma. Então, nas nossas versões aqui, a gente pode ver isso. Mas, no grego, a raiz da palavra conformar é esquema. Ou seja, muda todo dia. Quando Paulo está dizendo aqui, não vos conformem, ele está dizendo assim, não entrem no esquema desse mundo que muda dia sim, dia não, dia também. Não entrem no esquema desse mundo que vai ditando de acordo com as necessidades ou de acordo com as situações. Então não entrem nesse esquema. E aí, quando a gente vê a situação que nós estamos vivendo hoje, a gente percebe que os valores desse mundo estão exatamente assim. Gente, vocês já perceberam que aquilo que a gente tinha como certo, há 10 anos atrás não é mais hoje? Aquilo que nós tínhamos muitas vezes como errado, não é mais. E a gente está muitas vezes indo por esse esquema do mundo, de um lado para o outro, e eu não estou dizendo aqui para que nós venhamos a ser alienados. Tem coisa que muda e glória a Deus que ela muda. Tem coisas que precisam realmente mudar. A maioria de vocês sabem aqui que nós trabalhamos com prevenção de abuso sexual infantil. E há alguns anos atrás, falar sobre esse assunto era um tabu, porque ninguém nem achava que isso estava errado. Graças a Deus que isso mudou e que hoje a gente pode falar, combater, é crime e as pessoas vão para a cadeia por causa disso. Então existem coisas que modificam, que graças a Deus que elas modificam. Mas eu estou falando aqui sobre valores, princípios bíblicos. E a gente está negociando com eles. Nós estamos entrando no esquema do mundo. Nós estamos nos amoldando por essa forma de viver do mundo. Esses esquemas, eles não podem fazer com que nós venhamos a ficar tão parecidos com ele, que quando olharem para nós, não verão mais Cristo, porque Cristo não entra nessa forma. Ele não entra. Então, a gente pode observar uma outra coisa aqui. A palavra transformar, a palavra conformar, então, no grego, ela significa esquema. Mas a palavra transformar, no grego, morfê, ela significa imutável. Eu quero fazer uma liga aqui com vocês para vocês entenderem o que eu entendi. Então não se conformem, não entrem na forma do mundo, não entrem nos esquemas, mas sejam transformados imutavelmente, estejam imutáveis. Vocês precisam entender quem é imutável. Quem é imutável? Deus. Em Tiago diz que nele não há variação e nem sombra de variação. Então, quando você entende que você não pode entrar na forma desse mundo, mas ser transformado, é uma transformação que não tem volta para trás. É uma transformação permanente, imutável, inabalável. É disso que nós estamos falando aqui. Não há variação nele. Então não fiquem de um lado para o outro, vivendo de acordo com a forma que vão impondo. Não entrar nesse esquema, nesse molde. Tem crente que parece camaleão. Já viu camaleão? Eu também não. Também não vi. Mas eu ouvi dizer que camaleão, ele muda de cor, né? E ele muda de cor conforme o ambiente. Ele muda de cor conforme a temperatura. Tem crente que é camaleão. Se ele tiver com um determinado grupo de amigos, ele fica parecido com aqueles amigos. Se ele tiver no trabalho e está todo mundo ali falando bobagem, as pessoas estão ali falando besteira, falando de pornografia, falando... Tá tudo bem, ele está ali, ele fala também. Se amolda aquela cor daquela galera que está ali agora. Está no almoço de família e todo mundo lá também falando mal, fofocando, nananá, ele toma forma também. Isso é crente carente, que não sabe quem é, que não tem identidade.
Porque precisa pertencer a todos os grupos, sendo que nós já pertencemos àquele que se entregou por nós e cravou a identidade dele em nós. Nós pertencemos, a nossa identidade é Cristo. E é essa identidade que nós precisamos carregar onde nós estivermos. Não são os lugares que vão nos amoldar, mas é Cristo que sempre vai ser a nossa forma. E nós vamos ser Cristo, pequenos cristos. Cristão significa pequenos cristos, onde nós estivermos. Então não dá mais para viver como um crente camaleão, mudando de cor, em todo lugar em que nós estamos. É importante também a gente perceber que quando Paulo ele fala sobre esse modelo absoluto, imutável de Cristo, aí está todo o segredo para nós. Eu sei que é desafiador a gente viver nesse mundo e não ser contaminado por ele. É desafiador. Muito. Nós estamos aqui, nós somos corpo ainda. Nós somos carne, temos tentações e é difícil a gente viver aqui sem a gente entrar nessa forma. É como se a gente tivesse... Eu lembro que uma vez pensando sobre isso, eu pensei exatamente nessa situação. Como se a gente estivesse entrando dentro de um enxame de abelha e você não fosse picado por esse enxame de abelha. Você acha que isso é possível? Sem técnica nenhuma, você entrar no enxame de abelha e não ser picado? Com a cara e com a tua coragem. Você vai ser picado, porque você está entrando no meio delas. Mas o apicultor, ele entra com uma roupa especial, não entra? Ele entra com uma roupa especial que não tem nenhum espaço para que nenhuma abelha entre ali. A renovação e a transformação da nossa mente é a roupa de apicultor que você precisa para estar no enxame de abelhas que é esse mundo, sem ser picado, sem ser contaminado pelas coisas que o mundo vai oferecer e vai vir até você. É essa roupa, é essa proteção. Foi nos dado uma opção de proteção. Eu e você que não usamos. A gente não usa, e aí a hora que a gente vai ver, a gente já está no meio, já está parecendo com essas pessoas. É essa roupa de proteção. Se nós tivermos a nossa mente renovada pelo Senhor, nós não seremos abalados. Não vamos ser contaminados. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 4, 8 e 9. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Eu quero ler esse texto de novo com você. Vou pedir para o Natan colocar para a gente. E eu vou falar a primeira parte, vocês a segunda. Para vocês deixarem isso entrar na mente de vocês. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Você vai deixar isso entrar na tua mente como a verdade da palavra de Deus. Porque o Senhor, Ele deixou ferramentas para nós. E a gente precisa usar essas ferramentas. De todos os lados somos pressionados, mas não ficamos perplexos, mas não somos perseguidos, mas não abatidos, mas aí quem conhece a música, estamos de pé. Amém? É isso, gente. Nós vamos sofrer retaliações. Nós vamos sofrer. Vamos sofrer perseguições. Não tem promessa para isso aqui na Bíblia, não. Se alguém te prometeu que você não ia ter aflição, se alguém te prometeu que você não ia ter dificuldades, mentiram para você, porque a Bíblia é clara a respeito disso. Mas nós temos ferramentas para lidar com isso que o Senhor já deixou para nós. Nós temos que proteger a nossa mente desses ataques do inferno, do lixo que o mundo quer impor para nós. Eles estão aí para moldar os nossos pensamentos, mas é possível se nós estivermos nele, guardado nele, permanecer nele. Esse é o nosso lugar de segurança, é o nosso refúgio. Uma outra coisa, o que povoa a sua mente vai determinar as suas ações.
falando um pouquinho, vou fazer uma mistura aqui para vocês entenderem algo que eu acho muito interessante. Na psicologia, existe uma linha de abordagem que eu sou suspeita para falar, porque é a minha, e aí eu posso estar enviesada. Mas a terapia cognitivo-comportamental, ela tem um raciocínio a respeito de como os nossos sofrimentos acontecem. E eles começam no pensamento. É no pensamento que o sofrimento humano acontece. Não importa qual seja a situação que nós estejamos vivendo, mas é o pensamento que vai determinar o que eu sinto e que automaticamente determina o que eu faço. É por causa desses, claro que é muito mais complexo do que isso aqui que eu estou passando para vocês, mas é uma tríade, só para que vocês entendam. O que nós vemos aqui, que está tão em conformidade com o que nós estamos falando, que eu olho para essa situação e a gente vê algumas coisas que o homem até começa a trazer como conhecimento, sabedoria, mas está tudo aqui já estava aqui para nós. E olha o que nós vamos ver, essa clara lição de Jesus com relação que os nossos pensamentos vão moldar a forma como a gente se comporta. Sabe aquela cena quando os fariseus, eles vão questionar Jesus sobre os discípulos que não lavavam as mãos? Estavam cuidando da vida deles? Eles iam comer, não estavam lavando as mãos, mas a lei dizia que era impuro aqueles que não lavavam as mãos. E aí Jesus, ele vai e faz ali, aproveita a oportunidade para dar uma grande lição sobre como aquilo que sai não é o que contamina, mas o que entra. Olha o que diz lá em Marcos 7, 21 e 22. O que torna impuro é o que sai do homem, e não o que entra. Então não são as bactérias na mão, não são as mãos sujas, é o que sai do homem. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, homicídios, adultérios, cobiças, maldades, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. Olha quanta coisa ruim. Quanta coisa. Então Jesus está dizendo aqui, olha, fariseus, o que contamina de verdade é o que está aqui dentro e que sai para fora em formato de comportamento. Então os seus pensamentos vão moldar os seus maus comportamentos. A imoralidade sexual, ela não acontece do nada. Ela acontece porque ela começou nos pensamentos. A inveja, ela não vai reger ações do nada. Ela vai reger ações que começaram no pensamento. Então é do interior que tudo começa, são dos desejos do coração. As nossas faculdades mentais, o nosso intelecto, os nossos pensamentos, eles são o ponto central da nossa alma. São este lugar onde tudo é depositado, tudo é controlado. E é então por isso que Paulo, ele roga para que a gente venha entregar o nosso corpo como oferta viva ao Senhor. Como sacrifício, para que a gente não se amolde a esse mundo. Para que haja transformação e uma permanência em Cristo. Porque é esse o lugar de maior batalha. É nesse lugar que, se nós vencermos a batalha, nós estaremos cada vez mais perto da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É esse o lugar onde você precisa batalhar e vencer. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, muito antes da psicologia, muito antes de Aaron Beck, que é o precursor da terapia cognitivo-comportamental. Porque, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês, a ciência ela é maravilhosa. É maravilhosa. Nós precisamos da ciência para muita coisa. E Deus deu sabedoria para a ciência. Ele deu. Eu preciso muitas vezes passar no médico, preciso tomar medicação, preciso fazer um exame.
Isso precisa ser feito. A psicologia, a psiquiatria estão aí para nos apoiar nas nossas questões mentais, cerebrais, neurológicas. A ciência é maravilhosa, porque Deus deu sabedoria ao homem. Não é pecado, porque às vezes a gente procura um médico porque a gente está com dor de barriga, mas tem preconceito de procurar psicólogo e psiquiatra porque isso é coisa de maluco. E isso está errado, porque nós precisamos usar tudo aquilo que o Senhor deixou disponível para nós. E é maravilhoso, e eu creio que isso é confiável, porque mesmo a ciência, a medicina, a psicologia, ela se dobra diante daquele que criou todas as coisas. Aquele que criou todas as coisas. E Paulo, muito antes, então, de Aaron Beck, da psicologia, ele já sabia que aquilo que povoa as nossas mentes e vai determinar as nossas ações. E a gente toma essas ações como? Com o corpo. É assim que a gente vive, no corpo, né? A gente não toma essas ações com um espectro qualquer. É o nosso corpo. Então, tudo que você pensa, povoa a sua mente, faz você se sentir, e você vai tomar ações. É por isso que o sacrifício é vivo. Sou eu por inteira. É todo o meu ser, é o meu corpo, é o meu intelecto, é as minhas mãos, os meus pés, os meus olhos, a minha boca. Todo o meu corpo precisa estar entregue ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma mente que é povoada pela palavra de Deus e controlada pelo Espírito Santo vai nos conduzir a ações saudáveis, a ações que agradam ao Senhor. Já o contrário também é verdade. A mente povoada por pensamentos perversos vão nos conduzir, como Jesus disse aqui, à imoralidade sexual, aos roubos, homicídios, suicídios e tudo isso aí que a gente já pode ver, adultério e muito mais. Essa mente que é povoada pelo Espírito Santo, ela vai ser uma oferta viva, santa e agradável. A gente precisa perceber que as nossas palavras, elas são moldadas pelos nossos pensamentos. Tem gente que anda só falando palavrão o tempo todo. Só amaldiçoa. Não tem palavra nenhuma de bênção. Tem uma facilidade muito grande para usar palavras que são pesadas. E por que isso? É o que está povoando a mente. O que está alimentando, o que está entrando nessa mente? São esse tipo de pensamento. Mas quando nós deixamos a nossa mente povoada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, o nosso corpo, ele vai refletir nessas ações. Os nossos lábios, eles falarão a verdade. Os nossos lábios, eles servirão para abençoar. As nossas mãos servirão para curar, para ser sustento, para ser erguida e levantar aquele que está abatido. O nosso corpo vai entrar em ação, todo o nosso corpo, os nossos sentidos vão entrar em ação para uma oferta santa, viva, agradável a Deus, racional, se a nossa mente estiver povoada pelo Senhor e pela palavra dele. Não há como ter essa condução se nós não mudarmos aqui. Tem muita gente fazendo coisa aqui fora, no corpo, mecanicamente, boas ações. Ah, mas eu ajudo os pobres. Eu ajudo, eu oro por aquele que está necessitado. Que legal, tudo isso é muito bom. Mas como é que está aqui dentro? Isso tudo tem sido um culto racional? Isso tudo tem sido uma oferta viva ao Senhor? Ou está sendo apenas uma encenação, uma performance? A gente está falando de quê? De santo, vivo, agradável e racional? Ou de performance? Porque algumas pessoas podem estar vivendo nessa performance. Tudo o que é regido por uma mente povoada e controlada pelo Espírito Santo
irá refletir em bênção e em glórias ao Senhor. Deus será glorificado através de alguém que tem a mente povoada pelo Espírito Santo. Mente renovada, vida transformada. E vamos lembrar de novo, mente renovada. Não se amoldando aos esquemas do mundo, vida transformada, imutável, inabalável. É assim, é isso que a palavra do Senhor diz para nós lá no original. Se o que está povoando os teus pensamentos está aqui enquadrado em Marcos que nós lemos, se são as imoralidades sexuais, os desejos que desagradam ao Senhor, se são a inveja, a cobiça, pensamentos ruins a respeito dos outros, a fofoca, se é isso que está povoando os teus pensamentos, é isso que você vai derramar. Sabe, a gente tem aqui essa xícara, ela não é transparente. Mas aqui dentro, você consegue saber o líquido que tem aqui dentro? Você sabe pelo óbvio, né? Normalmente a gente toma água aqui nessa xícara. Mas se tivesse café aqui dentro, você ia saber? Você não ia saber. Eu poderia estar tomando qualquer coisa aqui dentro, um refrigerante, uma Coca-Cola, um café. Mas o que tem aqui dentro é água. Você sabe quando você vai saber se tem água aqui dentro dessa xícara ou não? Se eu tropeçar e ela cair. Se ela sofrer algum dano e ela cair no chão, você ia ficar revelado o que tem dentro dela. Se é água, se era café. Se eu estivesse mentindo que era água, mas estivesse tomando café. Se eu derrubasse essa xícara, você ia saber que eu estava mentindo. Sabe quando dá para saber o que povoa os nossos pensamentos? O que tem aqui dentro? Nós não somos transparentes também. A gente não é. Quando nós somos confrontados, desafiados, quando a gente tropeça, quando de alguma forma a gente cai, fica claro aquilo que é derramado. É na hora da dificuldade, na hora que você está no aperto, na hora que de alguma forma precisa transbordar o que tem dentro de você. Aí não dá para a gente disfarçar. Você vai derramar só o que tem dentro. Não tem como você derramar bondade se dentro de você os seus pensamentos são ruins. Não tem como você derramar Cristo se dentro de você não tem tido nem tempo para meditar na palavra de Deus. Não tem como. Você só derrama daquilo que você tem. Se o que tem povoado a tua mente, os teus pensamentos é Jesus, é Ele que você vai derramar na hora em que realmente o calo apertar. Na hora que realmente as coisas acontecerem e de uma certa forma você precisar ser derramado, tropeçar. E aí vai ficar evidente aquilo que está dentro. Paulo, ele está tão certo do que ele está dizendo, ele está tão convencido do que ele está dizendo, que no final do versículo, do trecho que nós lemos, ele diz assim: experimente e comprove. Ele tem tanta certeza que esse caminho de entrega do corpo em sacrifício vivo, que se deixar amoldar pelos pensamentos de Cristo, que essa transformação na mente é o caminho para que a gente tenha uma renovação, que ele diz assim, para que vocês possam experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Percebe aqui que a gente traça um caminho. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Se ofereçam. É você por inteiro, é todo o seu ser, é todo o seu corpo, toda a sua alma envolvida nisso. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Se você se oferece em sacrifício vivo, vive para agradar ao Senhor, é transformado, a sua mente é renovada, o que povoa os teus pensamentos estão de acordo com a palavra de Deus.
você pode experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tem como, sabe? Às vezes a gente ouve, né? Está passando por uma situação difícil e às vezes a gente escuta: olha, mas fica tranquilo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vira até um mantra às vezes isso, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é verdade. Mas tem hora que isso parece que não está encaixando com o que a gente está vivendo. Porque para mim não está agradável aquela situação. Para mim aquilo está ruim, está difícil de passar. Está apertado. Está desconfortável. Mas você sabe o que está faltando para a gente entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? A mente renovada. A mente renovada é o canal para a gente entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em qualquer situação. Lá na queda, quando o homem peca, quando Adão e Eva pecam, o nosso paladar ele foi modificado. A nossa forma de enxergar as coisas foi modificada. E aí a gente não consegue ver aquilo que é agradável ao Senhor da mesma forma que Deus vê. Então, a gente não tem uma mente conectada com a mente de Cristo a ponto de compreender aquilo que é agradável a Deus. Quando Deus fala a respeito de Jesus, diz que foi agradável a Ele moê-lo. Como assim? Como pode ser agradável a Deus moer o próprio Filho em favor dos nossos pecados? Como pode? Por que eu e você não entendemos isso? Porque moer para a gente é ruim. Ser moído para nós é ruim. Mas quando a gente entende e olha pelos olhos de Deus, quando a gente olha por essa lente vinda dele, foi agradável a ele moer o próprio filho, porque por causa disso, por causa desse sacrifício de Jesus, que foi tão doloroso, tão difícil, toda a humanidade agora tem a chance de ser resgatada. É por algo muito maior. É por algo que não dá para mensurar. Então Deus não olha por essa ótica que nós vemos aqui, só do nosso umbigo, só dessa coisinha que está aqui no nosso próprio espaço, no nosso próprio quadradinho. Tem coisas que vão nos acontecer, que Deus ele está vendo o todo, ele está vendo o amplo, e a nossa mente, ela não consegue compreender, porque nós não temos uma mente renovada em Cristo. A nossa mente renovada é a volta do paladar de Deus para nós. É a volta da configuração original para nós. Nós fomos desconfigurados no Éden, na queda. Em Gênesis 3, nós fomos desconfigurados. Mas em Cristo nós somos configurados de novo. Em Cristo nós podemos tomar forma de novo. Nós podemos nos integrar. A gente estava desintegrado, morto espiritualmente. Estava tudo acabado, gente. Estava tudo capenga. Morto espiritualmente, desintegrado. Mas em Cristo nós somos novamente integrados e podemos ver como Cristo vê, como Deus vê. É fácil? Não. Não é, mas é possível. É possível. E hoje Ele está aqui dizendo: vem, eu quero integrar de novo a forma como você enxerga. Eu e você vamos passar por tribulações. Mas para que a gente tenha bom ânimo e entenda que Cristo venceu o mundo, eu e você precisamos ter a mente de Cristo. Uma mente transformada, renovada, que não se abate, que não se deixa levar por maus pensamentos, que não faz o corpo pecar em direção dos pensamentos dessa mente que foi corrompida pelo pecado. Mas há resgate para nós. Há resgate para nós. E aí, às vezes, você está tão cheio de coisas na sua mente, tão cheio de preocupações. Está povoada de preocupações. A gente não dá, como eu falei, não é para a gente ser alienado, não. Mas a gente vive, como eu falei lá no comecinho, coisas que são lógicas e que nos levam para um lugar sobrenatural.
Eu sempre digo, quando alguém estuda neurociência e começa a entender o funcionamento do cérebro, é tão lógico aquilo, é tão lógico, é tão perfeito que chega a ser sobrenatural. É tão incrível que você olha e fala, tem um Deus por trás disso tudo. Não tem como. Tem alguém por trás disso tudo. Então, tudo aquilo que é lógico nos leva também para o sobrenatural. E às vezes você está vivendo somente naquilo que é natural, só na superfície. O Jefferson falou disso, só na superfície. E você pode ir mais fundo, mais profundo e ser transformado, ter uma mente que é imutável, que não vai se abalar com os padrões desse mundo, que não vai se amoldar quando as coisas apertarem. Hoje nós não vivemos perseguição aqui no Brasil. Nós não vivemos. Tem gente que fala que é perseguido porque é crente. Vocês não sabem do que vocês estão falando. Há lugares em que as pessoas realmente morrem. Há lugares em que os filhos são tomados e mortos na frente deles. E eles não negam Jesus, eles continuam. Nós não somos perseguidos. Nós somos mimados. É isso que a maioria de nós somos. Não vou colocar todo mundo, mas muitos. E a gente não consegue passar por isso aqui, ó. Por uma tribulação que a gente já está abrindo a boca. A gente precisa entender que nossa mente transformada, renovada, nós seremos inabaláveis nele. Essa mente controlada pelo Espírito é a nossa roupa de apicultor para a gente entrar no enxame de abelha. Para mergulharmos nele. Que as nossas preocupações, elas não venham tomar lugar da nossa vida. De tal forma que a gente não consiga mais enxergar aquilo que é sobrenatural. Aquilo que o Senhor tem para nós e Ele está com as mãos estendidas e os braços estendidos para nos entregar. Sabe, tem gente que fala até, eu estou tão cheio de coisa, eu estou tão cheio de preocupação, eu estou tão cheio de trabalho, eu estou tão sobrecarregado, eu tenho tanta coisa para fazer, não tenho tempo para nada, eu tenho tanta preocupação que eu não consigo parar para ler a palavra, para meditar na palavra. Eu não consigo, não dá tempo, não dá, minha cabeça fica cheia. Eu vou ler a palavra e eu fico pensando em outras coisas. Eu vou te contar uma coisa. O mesmo lugar do cérebro que você usa para se preocupar é o que você usaria para meditar. É o mesmo lugar. Se você consegue se preocupar, você também consegue meditar. Então, vamos primeiro dizer assim, estou mentindo. Eu consigo sim. Eu é que não quero trocar as minhas preocupações por meditar na palavra de Deus. Então, primeiro a gente precisa tratar com verdade. Com verdade. A gente não está querendo fazer trocas. A gente, às vezes, quer segurar algumas preocupações. A gente trata elas assim como com muito carinho até. Porque a gente só fica com elas o dia inteiro. Não é? A gente só pensa naquilo o dia inteiro. Tem coisas que são muito preciosas para nós. Preocupações, que a gente não larga delas, não. Então, se você tem capacidade para se preocupar, você também tem para meditar. Porque o seu cérebro está funcionando direitinho nessa área. Então, não permita que os seus pensamentos e preocupações te dominem, mas assuma as rédeas. Assuma você as rédeas disso tudo. As tentações, os maus pensamentos, as propostas, tudo isso vai vir, gente. Vai chegar até você. Elas virão e você não pode impedir. Eu já devo ter usado aqui umas 500 vezes essa frase, mas eu vou usar de novo aqui com vocês. Eu gosto muito disso. Olha, eu estou falando tanto de Paulo que eu ia chamar ele de Paulo. Mas Martinho Lutero, ele tem uma frase que diz que os pássaros sobrevoam pelas nossas cabeças e a gente não tem como impedi-los de sobrevoar sobre nós, sobre as nossas cabeças. Algum deles pode até pousar, pode até chegar a pousar. Mas fazer ninho é possível que a gente impeça. A frase dele não é bem assim não, eu dei uma contextualizada, mas é sobre isso.
Gente, os pensamentos, eles virão. Pensamentos maus, pensamentos de tentação, de pecado, pensamentos de não pagar o imposto que você tem que pagar. Ah, mas eu acho que não sei, esse pessoal é tão corrupto. Aí você vai ser também? Você vai ser igual? Pensamentos de que, eu acho que, não sei, eu acho que eu vou fazer outra coisa, eu tenho tanta coisa para fazer, eu vou deixar a Bíblia de lado, a oração de lado, a igreja de lado, porque eu tenho muita coisa. Esses pensamentos, eles vão vir, são automáticos. Você não tem como impedir que eles cheguem, mas você pode impedir que eles morem, que eles façam ninho. É possível que você espante esses pensamentos. E de que forma? Renovação da mente, através da palavra de Deus. É isso que o Senhor tem para você e para mim aqui nessa manhã. Ele está oferecendo uma fonte de águas vivas para que você seja renovado, para que entre em você e tire tudo aquilo que não deve ficar, e que você seja renovado, para que você possa, eu e você possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se você quer realmente entender qual é a boa vontade e agradável do Senhor, a perfeita vontade dele, a sua mente não pode mais continuar como ela está. Se você não está enxergando como boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor sobre a sua vida, você precisa pedir que Ele te ajude nesse processo de renovação da tua mente, para que você seja transformado de uma vez por todas. Porque quando você for transformado, é imutável, não tem mais volta. Amém? Vamos orar.